Feito, pessoal. Então, vamos dar início mais uma vez aí a nossa parte da Constituição, do artigo 37, né? Depois desse cafezinho para recuperar um pouco. Não é fácil ficar fazendo letra de lei, né? Fazer a leitura de letra de lei é uma das coisas mais difíceis que tem. Mas é o que faz a diferença em quem vai passar e quem não vai passar. Tá? Pode ter certeza que as maiores notas são daqueles candidatos que dominam a letra de lei. Tá bom? Então, vamos lá. Parágrafo 1º aí do artigo 37. Já vimos ele, tá? A publicidade de atos, propagandas, obras, serviços e campanhas dos órgãos deverá ter caráter educativo, informativo, de orientação dele, não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal das autoridades. Qual é o princípio? Da impessoalidade, tá? Qual a charadinha? Dizer que isso aqui é o princípio da publicidade. Qual a segunda charadinha? Tirar o não aqui, ó. Circula ou não. Se eu tirar o não, fica errada a frase. Daí vai dizer que é permitido promoção pessoal da gente, tá? Então, o erro é o tirar o não ou dizer que isso aí é relacionado ao princípio da publicidade. Então, é relacionado ao princípio da impessoalidade. Anotem aí. Fechou? Vamos adiante. Vamos para o parágrafo 3º ali, ó. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração direta e indireta. Então, é as formas como o cidadão pode participar, tá, em relação à administração pública. Ele pode fazer reclamações dos serviços públicos, ó. Ele tem acesso aos registros administrativos e informações e ainda a disciplina de representação, né? Aqui eu tenho a lei de acesso à informação que me garante esse direito, né, de ter acesso à informação dos órgãos públicos, ok? Não é muito relevante para a nossa prova. Vamos para o próximo. O próximo é: os atos de improbidade importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Lembra? Só o superin salva, né? Só Jesus na causa aí mesmo, tá? Então, só superin salva, suspensão, perda, indisponibilidade e ressarcimento. Tá? Então, quais são as punições, aí, as sanções da improbidade? São essas. Fechou? Vamos adiante. A lei estabelecerá os prazos para a prescrição de ilícitos praticados. Nós vamos estudar agora, na próxima aula, o estatuto. E tem um prazo para que o Estado possa punir. Tá? Por exemplo, se é uma pena de demissão, quanto tempo o Estado vai ter? 5 anos. É um prazo prescricional para ele punir o servidor. Se ele perdeu o prazo, ele perdeu o direito dele de ação. Houve uma prescrição. Só que vejam bem, ó, ressalvadas as ações de ressarcimento. Então, hoje, o ressarcimento ao erário é imprescritível. Significa o seguinte: mesmo que passe os 5 anos para o Estado punir, ele ainda tem o direito da ação regressiva. Lembra que nós vimos? Em caso de dolo ou culpa, o Estado entra com ação regressiva para ser ressarcido o dano causado, e essa ação é imprescritível. Tá? Não tem prazo para o ressarcimento. Marcaram ali? Então, essa questão, quando cai, ela cai literal. Eles não botam nada, eles simplesmente copiam e colam e largam ali. Tá? Então, a lei vai disciplinar, ó, estabelecer prazo de prescrição dos ilícitos praticados por servidores, e a ação de ressarcimento ao erário é imprescritível, né? Então, ressalvada a ação de ressarcimento. Fechou aqui? Próximo. Parágrafo 6º. Esse aqui é 3 asterisco nele. Esse aqui nós já sabemos, mas vamos fazer as questões de prova relacionadas a ele. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causaram a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou de culpa. Ok. Até aí, copiar-colar. Pode cair um copiar-colar? Pode. Já vimos que já caiu uma questão assim. O que eu preciso lembrar? Que aqui é a chamada responsabilidade extracontratual ou responsabilidade civil do Estado. Como é que é a responsabilidade do Estado? Objetiva. Baseada em qual teoria? Na teoria do risco administrativo, que admite as excludentes. Força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima e culpa de terceiros. Fechou? Então, nas ações do Estado, né, nos atos comissivos, a responsabilidade é objetiva. E o que ele está dizendo ali? Ó? Se aplica às pessoas jurídicas de direito público, administração direta, autarquias e fundações. E as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras. Então, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação pública de direito privado, prestadora de serviço público. Quem mais ainda? O meu concessionário, o meu permissionário. Então, as concessionárias e permissionárias, responsabilidade objetiva. O
que mais que eu tenho que lembrar? Que o agente tem que estar na qualidade de agente. Então não pode estar de folga, né? E não agir como agente. Então, se o policial está de folga, mas ele agir como agente de segurança, apresentar, né, mostrar distintivo, ele agiu como agente público. Tá? E lembrar o seguinte, em relação ao servidor, a ação é de regresso. E ela é uma ação subjetiva, porque eu preciso provar dolo ou culpa. Fechou? Revisão de responsabilidade? E nos atos de omissões, também é subjetiva. Quando o Estado tinha um dever de agir e eu comprovar na omissão, ele também tem que ressarcir. Lembra que a gente falou fato da natureza, um fato de terceiros? Só que eu fiz uma ressalva para vocês. Se for alguém que estiver sob custódia do Estado, mesmo que seja uma omissão, a responsabilidade é objetiva. Lembra dos presos dentro do presídio. Fechou? Essa questão é mais provável da prova de vocês. Vamos lá, então. Quiserem anotar aí, anote. Tem responsabilidade objetiva, teoria do risco administrativo. Né? Assim que a gente vai estudando, vai tornando a matéria mais fácil. Vamos lá. Parágrafo 8º, ele está relacionado a um princípio. A autonomia gerencial, orçamentária, financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante um contrato firmado entre administradores e poder público que estabeleça duração, controles, critérios, remuneração. Esse é o chamado contrato de gestão. Contrato de gestão está relacionado a qual princípio do LIMP? Eficiência. Olha a data ali, ó. Emenda Constitucional no 19 de 98. Foi quando entrou o princípio da eficiência. Quem tem contrato de gestão que eu tenho que lembrar? As agências executivas assinam contrato de gestão. Lembra? Uma autarquia, uma fundação que assina um contrato de gestão é uma agência executiva. Quem mais tem contrato de gestão? Uma OS. A OS tem contrato de gestão. A OCIP tem termo de parceria. É diferente, tá? Fechou então? Vamos para o próximo. O 9 nós já falamos, que é o teto, né? Se aplica a administração indireta se receber recursos para pagamento pessoal custeio em geral, certo? O 10 nós vimos que eu não posso acumular a aposentadoria, salvo se eu podia acumular na atividade, salvo se for um cargo eletivo ou salvo se for um cargo comissionado. Já vimos também. Já vimos também que não entra no teto as verbas de caráter indenizatório. Então, fechou também. Já vimos no parágrafo 12 que o Estado pode adotar um teto único, que é o do desembargador. Tá? E esse teto único não se aplica aos deputados estaduais. Fechou? Vamos embora. Esse artigo aqui, povo, ele cai muito em prova. Então, professor, quando é 3 asterisco, tem que ter esquema, não tem? Vamos para o quadro, então. Toda vez que a gente se deparar com um artigo importantíssimo, nós vamos para o quadro fazer esquema dele. Então, vamos lá. Esse é um. Olha só, artigo 38, importantíssimo para minha prova. Tá? Olha o que diz o artigo 38. O servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional. Então, é aquele que ocupa um cargo. Então, o servidor público, ó, o servidor... Só um pouquinho, deixa eu trocar de caneta. O servidor público, eu vou matar o câmera assim, né? Vou mais devagar, tá? Olha só, o servidor público, certo? Ele pode ocupar um cargo eletivo, tá? Então, olha o que diz ali, ó. O servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional, no exercício de um mandato eletivo. Então, imagine o seguinte, vocês passam no concurso do DEAP e aí alguém chama vocês para ser candidato. Vocês vão poder? As regras estão aqui. Então, nós estamos falando de um servidor que ocupa um cargo. Né? O que vai acontecer com ele? Certo? Olha só, então o servidor público, no exercício do mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Então, as regras para o servidor que ocupa um cargo eletivo estão aqui. A primeira regra é o seguinte, ó, tratando-se de um mandato eletivo, ó, federal ou estadual, o que acontece com vocês? Imagine que vocês, né, passam no concurso do DEAP, passam os 3 anos de estágio probatório, já estão trabalhando, têm uma experiência, assumem de diretor do presídio, ficam conhecidos na cidade, e aí vocês resolvem a concorrer a um cargo de deputado. Seja um deputado federal, estadual ou distrital, ó, a regra vai ser essa ali, ó. Vocês vão afastar do cargo público. O que significa isso? Ó? Afasta do cargo público e recebe a remuneração de deputado.
Então não vai acumular salário aqui. Então vocês vão se afastar do cargo público. E vão receber como deputado federal, deputado estadual ou senador, aquilo que vocês optaram. Isso para mandatos eletivos, federais ou estaduais. E se vocês agora resolverem ser prefeito da cidade? Ok? O que vai acontecer? Se for prefeito, é 2 regrinhas. Afasta do cargo, ou seja, não acumula, mas pode, olha só, cuidado, opta pela remuneração. Eu vi que a professora Karen falou isso para vocês, né? Por que opta? Porque às vezes, dependendo da cidade, o agente vai ganhar mais que o prefeito. Tá? Então, vocês vão ser servidores do Estado, daqui um pouco no final do decaiu, vocês vão ganhar muito mais que um prefeito do município. E aí vocês vão concorrer ao cargo, aí vão perder salário? Não, vocês vão poder optar pela remuneração. Tá? É isso que está dizendo ali. E o vereador? E se vocês quiserem ser vereador? Vereador, a regrinha é diferente, povo. Tá? Então, vejam bem, se for federal ou estadual, mandato eletivo, afasta do cargo. Se for prefeito, afasta e opta a remuneração. E se for vereador? Vereador tem 2 regrinhas. A primeira regrinha é o seguinte, havendo compatibilidade de horário, então, se tem compatibilidade de horário, por exemplo, as sessões da Câmara Municipal são de manhã e vocês trabalham à tarde, tem compatibilidade de horário. Aí, olha só, havendo compatibilidade de horário, receberá as vantagens do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Tá? Então, nós temos ali, cargo, emprego ou função. Tá? Olha só, o que ele está dizendo? Havendo compatibilidade de horário, tá? Perceberá a vantagem do cargo, emprego ou função, sem prejuízo do cargo eletivo. Ou seja, vai acumular cargos. Vai ser vereador mais o cargo do DEAP, por exemplo. Vai receber 2 remunerações. Certo? Agora, se não tiver, não havendo compatibilidade de horário, ou seja, as sessões da Câmara são à tarde, vocês trabalham à tarde. Aí o que acontece? Olha a remissão maldosa aqui, Aplica-se a norma do inciso anterior. Qual é a norma do inciso anterior? A regra do prefeito. Então, não havendo compatibilidade de horário, eu uso a regra do prefeito. Qual é? Afasta e opta. Ok? Tem que saber isso? Tem. É isso aqui, charadinha de prova, ok? Afasta e opta. Mas temos mais 2 incisos ali relacionados ainda ao mandato. Olha só. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, será contado para todos os efeitos legais. Então, é como se você estivesse trabalhando lá no cargo, exceto para promoção por merecimento. Então, se o cargo de vocês tem promoção por merecimento, vocês não estão merecendo, porque vocês não estão trabalhando na função. Lembrem que, eu vou falar isso no estatuto, tá? Toda vez que eu tiver uma promoção por merecimento, é porque eu estou no exercício da função efetivamente. Por quê? Porque é o merecimento de eu estar trabalhando. Então, nesse caso, como ele está afastado do cargo, não tem promoção por merecimento, só tem por antiguidade, só por tempo. Tá? Merecimento, não. Mas conta para aposentadoria? Sim. Imagina, vocês têm 5 anos de DEAP e ficam mais 4 anos como vereador. Não vai contar esses 4 anos? Vai contar. Ok? Vai contar para todos os fins, exceto promoção. Por merecimento ainda. E outra questão aqui, para efeitos de benefício, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Então, o benefício de aposentadoria que vocês pagam ali, se vocês forem vereadores, vocês vão recolher lá o INSS. Para onde vai o INSS de vocês? Para o regime do artigo 40. É como se você estivesse trabalhando. Não vai lá para o regime geral da Previdência. Vai lá para o artigo 40. Tá? Vou contar uma história para vocês. Quando eu era servidor federal, eu era sargento do Exército, tudo aquilo que eu contribuía ia para o 142. Quando eu assumi aqui no Estado, é feita uma compensação de aposentadorias, de benefícios previdenciários. Então, a União repassou todo o recurso que durante todo o tempo que eu contribuí para o Estado de Santa Catarina. Tá? Esse processo demorou mais ou menos 2 anos. Provar tempo de serviço, valores recolhidos, etc. E tal, passa por vários órgãos. E aí, o que acontece? A União tem que ressarcir o Estado desses valores que eu já contribuí. Agora, se eu passo novamente um concurso federal, aí o Estado tem que pagar de novo lá, entenderam? Por quê? Porque é aquele regime que vai pagar minha aposentadoria que tem que estar com o dinheiro. Entenderam isso?
Fechou, então? Então, por exemplo, o vereador, ele está ali contribuindo, né? Mas o dinheiro vai indo para cá, para o regime próprio dele. Quando você se aposentar, vai contar o tempo e já tem o recolhimento para o Estado não ter um prejuízo em relação à aposentadoria de vocês. Esse inciso aqui, ó, caiu na prova de juiz do TRT, da nossa região aqui, da 12ª região para juiz do trabalho. Falava o seguinte, ó, que o servidor ocupante de mandato eletivo conta para todos os fins deles tirar o exceto aqui, ó, e colocar assim, ó, inclusive promoção por merecimento. Então, eu quero que você circule o exceto aqui. Tá? Concurso para juiz, ó, do trabalho, a resposta era essa aqui. Ok? Bastava eu saber que tem um exceto aqui, né? Não conta para merecimento. Fechou, então? Vamos voltar aqui para o nosso esquema. Artigo 38, importantíssimo. Principalmente, qual regra? A regra do vereador. Fechou a regra do vereador? Se tem compatibilidade, acumula. Se não tem, afasta e opta. Fechou? Tem que saber isso, povo. Vamos embora. Artigo 39. Olha só. Artigo 39, caput. Lembra que eu falei o seguinte? Que a redação original falava de um regime único, depois veio uma alteração pela emenda 19 e possibilitou os chamados regimes múltiplos, e aí depois suspendeu pelo MADIM e voltou a ter o regime jurídico único. Hoje eu posso ter só um regime dentro dos órgãos, seja seletista ou seja estatutário, mas é um regime só, tá bom? Inclusive, a doutrina não entra num acordo se isso aí seria regime de direito público, se seria regime de direito privado. Se, por exemplo, quando a Constituição fala em regime jurídico único, seria estatutário ou seria seletista. A maioria da doutrina entende o seguinte, ou é um ou é outro. Então, num órgão eu não posso ter dois hoje. Tá? Não posso ter, por exemplo, contrato agentes do DEAP estatutário, daqui a um pouco eu faço um concurso, agentes do DEAP seletista. Imagina a confusão. Então, não dá. Tá? Então, hoje tem que ter um regime por situação, tá? Então, vejam bem, ó, a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, no âmbito de suas competências, o regime jurídico único e planos de carreira para os seus servidores da administração direta, autárquica e fundacional. Então, na administração direta, autárquica e fundacional, o regime jurídico único adotado prevalece hoje o estatutário. Então, na administração direta, autárquica e fundacional, eu tenho servidores estatutários. Esse é o regime único adotado. Como é que eu sei isso, professor? Lembra que eu li o artigo 1º da Lei 8.112? Lembra que eu mostrei o primeiro artigo da lei estadual aqui? Ela falava dos servidores públicos, né, da administração direta, autárquica e fundacional. Então, o estatuto adotou o regime estatutário. Então, em Santa Catarina, o regime jurídico único é estatutário. Em âmbito federal, estatutário. Tá? Então, na administração direta, autarquias e fundações públicas, é um servidor estatutário. Fica tranquilo isso para vocês? Eu peço que vocês leiam o primeiro capítulo daquele livro meu, ali, façam uma leitura dinâmica, tá? Tá lá para vocês. Aquele é o mais importante. Digo para vocês, o primeiro capítulo tem muita questão de prova ali, e vocês vão ter toda a classificação geral dos servidores e tal, então vale a pena ler, tá? Beleza? Vamos embora então. Olha só. Depois, o que é importante ver? O parágrafo 3º, tá? Essa questão eu só vi em concursos difíceis, assim, por exemplo, para juiz e procurador, tá? Mas eu vou contar a história para vocês aqui, ó. Aplique-se aos servidores ocupantes de cargo o disposto no artigo 7. Para vocês cai o artigo 7º, né? Os direitos sociais. Cai o direito do trabalhador, né? Direitos sociais, cai. Direitos de segunda geração, né? Olha só, então, dentro dos direitos sociais, quais são os direitos do trabalhador que se aplicam aos ocupantes de cargo? Por exemplo, ocupante de cargo. Vocês vão ser servidores ocupantes de cargo. Para vocês, vai se aplicar o direito a férias? Mais 1/3? Sim. Adicional noturno? Sim. Tá? E aí as regras estão aqui, ó. Então, a Constituição diz o seguinte, quais são os direitos do trabalhador que se aplicam ao ocupante de cargo? E ele lista, ó, artigo 7º, inciso 4, inciso 7, inciso 9, inciso 12, inciso... É sacanagem, né? Um monte de inciso. O professor já quebrou o galho para vocês. Eu fiz toda a remissão aqui, ó. Certo? Só que agora eu vou fazer uma pergunta de seleção. A pergunta de seleção é o seguinte. Nos termos da Constituição Federal, o servidor tem direito ao adicional de periculosidade e insalubridade?
Nos termos da Constituição Federal, o servidor tem? Não. Ah, professor, mas o agente do DEAP ganha. Ganha porque tem no estatuto. Não conforme. Olha a pergunta que eu fiz. Nos termos da Constituição Federal, o servidor tem direito adicional de periculosidade? Não. Vou contar uma história para vocês. A dona Neucinda ali, né, que era enfermeira do USM, né, a turma dela foi a primeira turma que ganhou na justiça o direito da insalubridade dos enfermeiros. Então foi a primeira ação que os servidores públicos federais ganharam da turma dela. E aí, a partir dali, então, os servidores começaram a ganhar adicional de periculosidade, insalubridade. Só que, podem ver, não está na Constituição. Tá? Ele não está nos incisos constitucionais. Diogo, tu pode me dizer qual é o inciso da periculosidade ali para mim, por favor? Ele está mais para o final ali. Não vou lembrar da cabeça, deixa eu ver que está anotado aqui. É o 23, adicional da remuneração Isso. para atividade penosa. Isso, 23. Então, vejam bem, ó, vou voltar aqui, ó. Vocês estão vendo o 23? Procure o inciso 23 aí. Olha ali, ó. Tem o 23? Não, né? Tem, ó, do 20, depois ele pula lá para o 27 e o 30. Essa questão muito maldosa. Eu já vi uma questão de juiz federal, ela cobrava isso aqui. Perguntava assim, ó, se aplicava nos termos da Constituição o direito à periculosidade e salubridade do servidor. Não. Agora, se aplica conforme os estatutos? Sim. Nós vamos estudar no Estatuto do Estado aqui que tem direito à periculosidade. A insalubridade e ainda atividades penosas. Tá bom? Então, lê para nós aí, Diogo, o inciso. Deixa que eu leia aqui, que eu estou com o microfone, fica mais fácil. Senão o pessoal de casa não vai ver, né? Não vai ouvir o que eu vou falar. O inciso é o 23, né? O adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres e perigosas. Esse inciso, que é o 23, não está na Constituição para o servidor, mas nos estatutos está. Tá? Então, essa questão mais maldosa aí, dentro dessa área que vocês poderiam encontrar seria essa. Tá? Mas não vi nenhuma da FEPESE, tá? Isso é questão da CESP e UNB. Vamos lá, então. Ó. Quais são os direitos? Só para resumir. Tá? Vocês já estudaram isso com a Prof. Karen, né, dentro do direito constitucional, mas ó, tem direito, ó, o servidor tem direito a um salário mínimo, tá? Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, tem direito ao 13º, tem direito ao salário noturno superior ao diurno, nós vamos ver isso aí, o adicional noturno. Tem direito aí, ó, ao salário família, que vocês vão ver que é uma fortuna no Estado aqui, né? A duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Vocês vão ver que o Estatuto é 40 horas, tá? Mas a Constituição nos traz uma garantia de não trabalhar mais de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Se trabalhar mais, ganha direito a horas extras, né? Então, ó, repouso semanal remunerado, preferencialmente ao domingo. Remuneração extraordinária superior a 50%, que é o adicional, a hora extra, né? 50% da hora normal. Gozo de férias anuais mais 1/3. Licença gestante com duração de 120. Vocês vão ver que no Estado aqui é 180 dias para o servidor, não é 120, então é mais benéfico. Licença paternidade, proteção do mercado de trabalho da mulher, redução dos riscos inerentes ao trabalho, proibição de diferença de salários de critério de admissão de sexo, idade, cor e estado civil. Nós já vimos que tem umas exceções aí, né? Por exemplo, a Polícia Militar reserva 10% dos cargos às mulheres, né? Então, uma ressalva aí a essa proibição, né, de não ter uma diferença em relação ao sexo, ok? Vamos adiante, então. Mais uma questão de prova agora. Quem recebe subsídio no Estado? Eu quero que anote aí, ó. No parágrafo 4º, subsídio. Quem recebe subsídio, que é a parcela única, tá? A resposta está aqui, ó. Os membros de poder. Professor, quem são os membros de poder? É essa classificação aqui, ó. Então, esses aqui, ó, os membros de poder, que seriam o chefe do Poder Executivo, mais os auxiliares, que são os ministros, secretários, mais senadores, deputados, vereadores, magistrados, membros do Ministério Público, conselheiros do Tribunal de Contas, ministros do Tribunal de Contas, tá? Esses recebem subsídio, que é a parcela única. Então, ó, membro de poder, detentor de mandato eletivo
ministros de Estado, secretários de Estado, secretários municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. Então, o que é um subsídio, professor? Uma parcela única. Do subsídio, o que eu posso somar ainda? Nós vimos lá no quadro, eu posso somar ainda uma parcela indenizatória, como diária, ajuda de custo, auxílio moradia, tá? Seriam os exemplos aí. Vamos adiante. Além disso, quem pode receber subsídio ainda? Aí eu pulo, tá? Pulem lá pro inciso, no parágrafo 8º do artigo 39, ó. A remuneração dos servidores ocupantes organizados em carreira pode receber subsídio. Então entra aqui, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Receita Federal, Polícia Civil do Estado, subsídios. Ok? Então quem recebe subsídios? Detentor de mandato eletivo, membros de poder, ok? E as servidores organizados em carreira. Fechou? Vamos adiante. Artigo 40. O artigo 40, ele trata das aposentadorias dos servidores. Não é um artigo muito forte para fins de prova. Inclusive, está para acontecer a reforma da Previdência do servidor aqui. Mas tem um parágrafo, um inciso aqui que nós temos que saber. Então, lembra ali que eu falei que o artigo 40 trata do regime próprio? Então, o regime próprio está aqui, ó. Quando eu me aposentar como servidor, eu vou para o regime próprio, artigo 40. Se for um militar, vai para o 42. Se for um militar das Forças Armadas, para o 142. Então, diz aqui, ó, servidores titulares de cargo da União, do Estado, do Federal, município, inclusive autarquias e fundações, assegurado aqui, ó, uma previdência de caráter contributivo. Então, todos nós, todo mês, descontamos 14% para a previdência. Aí, para a nossa aposentadoria, 14%. Então, é 14% para a previdência, mais 27,5% para o imposto de renda. Né? Metade do governo. Tá bom? Vamos lá, então. Ó. Os servidores abrangidos por esse artigo poderão se aposentar por aposentadoria por invalidez permanente, com proventos proporcionais, exceto doença grave. Então, a aposentadoria é proporcional em caso de um acidente, por exemplo, permanente. Salvo, ó, exceto acidente em serviço e moléstias graves e doenças graves. Compulsoriamente, essa é importante para a minha prova. Compulsoriamente aos 70 ou 75 na forma de lei complementar. Essa questão é um exemplo de ato vinculado ou de ato discricionário? Vinculado. Fechou? É para isso que serve estudar isso aqui. Além disso, eu posso ter mais uma aposentadoria, quando o servidor pede para se aposentar. É a chamada aposentadoria voluntária. Para ele se aposentar de forma voluntária, ó, ele tem que ter no mínimo 10 anos de efetivo serviço e 5 no cargo. Então tem que ter 10 anos de serviço, 5 no cargo e ainda preencher os requisitos. É o seguinte, primeiro requisito ali, ó, 60 anos e 35 de contribuição ser homem, ou 55 anos de idade e 30 anos de contribuição ser mulher. Aí você se aposenta com valor integral. Agora, se tiver 65 anos de idade ser homem e 60 ser mulher, com proventos proporcionais. Então, para ter integral, tem que fechar a idade e contribuição de 35 anos. Senão, entra no proporcional. Pessoal, isso aqui é muita maldade se quer uma questão disso aqui. Nem no concurso do INSS, que é para trabalhar na Previdência, né, que poderia cobrar a presidência dos servidores, não caiu. Então, né, colocamos as barbas de molho aqui. Eu apostaria na aposentadoria compulsória. Fechou? Vamos embora, então. Então, vamos passar para adiante. Vamos para o que interessa realmente. Tá? As idades reduzem 5 anos se for professor da rede pública. Tá? Se for de ensino médio ou fundamental. Nível superior não reduz 5 anos. O parágrafo 6º nós já vimos, ó, ressalvadas aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria do regime próprio. Então, não pode ter 2 aposentadorias do regime próprio, tá? Salvo se for acumuláveis durante a atividade. Por exemplo, 2 de professor, um professor mais técnico, ou 2 na área de saúde. Aí pode acumular aposentadorias. Fechou? Vamos agora para o artigo 41. Esse é fundamental para minha prova. Fechou? Esse aqui eu quero 3 asteriscos nele e vocês vão sonhar com ele hoje. Tá bom? Quando vocês vão ser estáveis?
São estáveis os servidores após 3 anos de efetivo serviço. Então, imagina o seguinte, vocês entram em estágio probatório, ok? E aí tem uma licença para tratamento de saúde. Está contando o estágio? Não, porque não está efetivo. Agora, está de férias, está contando? Tá. Ok? Então, olha só, tem que ter um cuidado. Então, tem que ser efetivo o exercício. Nós vamos estudar isso no estatuto. Ok? Então, após 3 anos de efetivo serviço, eu tenho a minha estabilidade. Então, o que acontece? Nós vamos fazer uma linha do tempo na próxima aula. Vai acontecer a nomeação, a posse, o exercício. Aí, durante 3 anos, eu passo por um estágio probatório. Se eu sou apto, eu tenho estabilidade. Se eu sou inapto, eu sou exonerado. Ok? Então, nós vamos ver isso na próxima aula, esse estudo aqui mais detalhado. Qual é o prazo para tomar posse? Qual é o prazo para entrar em exercício? Isso nós temos que saber. Tá bom? Isso varia da lei estadual para a lei federal. Então, nós vamos estudar com bastante detalhe. Mas olha só. O parágrafo primeiro diz o seguinte, depois que eu sou estável, eu não posso perder o cargo? Posso. Ok? E aí tá as regras de perda do cargo, tá? Então, a primeira regra, ó, em virtude de uma sentença judicial transitada e julgada. Então, se foi por sentença que ele tem que perder o cargo, perdeu o cargo. Né? Nós vimos lá nos atos da improbidade, né, leva à perda do cargo, tá? Mediante um processo administrativo que garanta o contraditório e ampla defesa. Mesma coisa, pelo um PAD. O servidor praticou corrupção, a administração fez um PAD. Perde o cargo. Ok? Terceira hipótese. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Garantido também a ampla defesa. Vimos ontem na aula, né? Lembra que eu mostrei o formulário de avaliação do estágio probatório? Que vocês vão ser avaliados durante 3 anos naquele formulário, e aquele formulário era um ato essencial, não podia mudar a forma dele, ok? Então, vejam bem, durante 3 anos, ó, acontece a avaliação periódica. Então, durante 3 anos aqui, ó, vai sendo avaliado periodicamente. Tá? Dependendo do cargo aqui do Estado, a cada 6 meses é uma avaliação periódica. Tá bom? E a última possibilidade de perda do cargo não está no artigo 41, está no artigo 169, que diz que o Estado tem que respeitar o gasto com pessoal. E quando ele excede o gasto de pessoal que está na lei de responsabilidade fiscal, o servidor efetivo também perde o cargo público. Ok? Então, olha só, o servidor público estável também perde o cargo. Artigo 169, parágrafo 4º, toda vez que o Estado ultrapassar o limite da lei de responsabilidade fiscal. Certo? Nós, inclusive, né, estamos com um problema da lei de responsabilidade, que o Estado está no limite da lei ali, daí não pode contratar, né, a não ser que seja segurança pública. Tá bom? Por isso que vocês têm que estudar, porque a possibilidade de entrar é pela segurança pública. Olha só, mas para mandar servidores efetivos embora, ele tem que mandar pelo menos 20% dos cargos comissionados, mandar depois os servidores em estágio probatório, que são os não estáveis, aí sim que eu consigo atingir os de carreira. Então é mais difícil atingir os de carreira, tá? Os efetivos, desculpa. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Eu quero falar uma coisa para vocês. Como alguns aqui também estão estudando para a Polícia Militar, quando é que o praça adquire estabilidade? Após quanto tempo? 10 anos. Ok? Nós vamos estudar isso no Estatuto da PM. Então, o praça adquire estabilidade após 10 anos de efetivo serviço. Né? Eu fui sargento do Exército, 11 anos, 11 meses e alguns dias, que eu não me lembro mais agora, 20 e poucos, eu acho que era. Tá? Então, 11 anos, 11 meses e alguns dias. Então, para adquirir estabilidade após 10 anos de efetivo, olha a sacanagem com o praça das Forças Armadas ou da Polícia, né? Então, o servidor 3 anos já está estável. As praças, né, que nós vamos estudar, que é o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente, é 10 anos. Ok? Como é que é o oficial? O oficial é quando ele sai da academia, tem 6 meses de aspirantado, terminou o aspirantado, ele estabiliza. Então, isso para as PMs aqui do Estado de Santa Catarina. Tá? Então, para o praça é 10 anos de efetivo serviço.
Tá? Então é diferente da regra do servidor civil, que é bem mais benéfica, é só 3 anos. Tá bom? Vamos embora. Olha só. O parágrafo 2 aqui, do artigo 41, ele cai muito em prova. Só que nós vamos esquematizar ele depois. Tá? Então agora só vou fazer uma leitura. Quando a gente falar do estatuto, eu vou esquematizar ele. Que é o seguinte, ó. Invalidado por sentença judicial a demissão. Então imagina um servidor foi demitido e ele recorre dessa demissão na justiça. E ele consegue reverter a demissão na justiça, provando lá que ele é inocente. O que vai acontecer? Ó, ele vai ser reintegrado. A palavrinha é fundamental. Sentença é o reintegrado. E olha só, o eventual ocupante do cargo, imagina que o Estado demitiu ele, fez concurso e botou outro no lugar. O eventual ocupante, se estável, ou seja, se já tem mais de 3 anos, ó, tem direito a ser reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Nós vamos entender que disponibilidade é a proteção da estabilidade. Quando eu perco o cargo, eu fico em disponibilidade. Tá? Então, nós vamos esquematizar isso. Então, vejam bem, ó, o servidor foi demitido, ele vai para a justiça, consegue reverter, então ele é reintegrado, o eventual ocupante é reconduzido para o cargo de origem, se ele era estável. Se ele não é estável, ele é exonerado. Olha a sacanagem. Tá? É uma das formas de exoneração não prevista em lei. Tá? Então, é a forma de exonerar o servidor que não tinha estabilidade. Continuando ali, olha só, eu vou explicar a disponibilidade agora, ó. Extinto o cargo. Imagina o seguinte, pessoal, me esqueci de explicar para vocês aqui, ó. Vocês vão ser nomeados, tomar posse, entrar em exercício. 3 anos de estágio probatório, adquire estabilidade. A pergunta, estabilidade no cargo, meu Deus, estabilidade no cargo ou no serviço público? No serviço. Vocês não vão ser estável no cargo. O cargo não pertence a vocês, pertence ao Estado. Vocês vão ser estável no serviço público. Tá, professor, e se meu cargo for extinto, o que acontece comigo? Eu vou para a disponibilidade, que é a proteção da estabilidade. Então, vejo ali, ó, parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarado ele desnecessário, o servidor estável circula, estável, tá? Fica em disponibilidade. E agora eu quero que marque ali também, ó, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Não é integral. Então, ó, ele fica em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Até quando? Até adquirir tempo para se aposentar ou ser aproveitado em outro cargo. Circula a palavra aproveitado em outro cargo. Isso nós vamos esquematizar na aula que vem. Ok? Nós precisamos entender isso aqui com maiores detalhes. Então, agora é só a leitura constitucional. Depois eu vou cobrar de vocês mais. Mas isso aqui cai muito em prova. Inclusive, só para vocês saberem, na última prova do DEASE, foi o parágrafo 3º que caiu. Ok? Então, se o cargo é extinto ou declarado desnecessário, o que acontece? O servidor vai para disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento. Ok? Vocês têm que estudar a ponto de decorar isso. Fechou? E a última situação ali, ó. Como condição para adquirir estabilidade, é obrigatória uma avaliação especial. Então, cuida aqui, ó. Quando chegar no final do estágio probatório aqui, ó, vai passar por uma avaliação especial. Aqui, uma comissão se reúne e faz uma avaliação especial. Fulano tem ou não tem condições? Tem. Beleza. Está estável. Não tem, volta para casa. Ok? Então, uma avaliação especial de desempenho. Lembro que para perder o cargo é avaliação periódica. Então, para adquirir estabilidade, avaliação especial. Muda só o especial, a palavrinha. Então, quero que você circule a palavrinha especial. Ok? Ó, avaliação especial. Circule aí o especial. Para não confundir com essa aqui, ó. Que é, ó, mediante procedimento de avaliação
periódica de desempenho. Essa é a maldade aí, tá? A FEPES não abordou, mas pode ser. Vamos fazer umas questõezinhas antes de vocês ir embora, pelo menos vocês visualizar aquilo que cai na prova. E vocês baixem lá o livro que eu tô a fim de tirar ele lá, tá? Baixem logo. Vamos embora. Prepara aí, vamos fazer a última prova aí do DEASE. Vamos ver quem estaria apto nessa prova. Assinale a alternativa correta, ó, que indica corretamente a situação jurídica na qual ficará o servidor quando extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade. Não tinha que dar um gato morto quem errou isso aí? Tinha. Essa é fácil, tá? Extinto o cargo, declarado desnecessário, ele vai para disponibilidade. Podia ter piorado essa questão? Podia. Podia ter dito que a remuneração é integral, que a remuneração é proporcional, ok? Então, disponibilidade. Artigo 41, parágrafo 3º da Constituição Federal. Era a resposta. Então, não dava para errar. Beleza. Ó, outra agente socioeducativo. Assinale a alternativa correta. Então, caiu duas questões, professor português me mata, né? Duas questões sobre agentes. Olha a outra. Assinale a opção correta em relação ao cargo público. Vamos lá. O servidor público poderá acumular cargos remunerados sempre que entre eles houver compatibilidade de horário. Ele pode acumular, olha a maldade. É vedada a acumulação, ressalvado se houver compatibilidade naqueles casos. Então, não é permitido, é vedado. Né? Se vocês olharem o esquema, eu coloquei a primeira palavra, coloquei lá, ó, vedada a acumulação. Beleza? Então, está errado. E o sempre ali, né, deixando errado mais ainda. O cargo em comissão de livre nomeação e livre exoneração somente pode ser provido por servidores públicos estáveis. O cargo comissionado somente por servidores estáveis, ou é de livre nomeação, livre exoneração, pode ser qualquer um. E o que eles quiseram misturar? Esse com esse. Mas aqui também não é estável, é efetivo. Ok? Então, ó, CC. Pessoal, se hoje o prefeito olhar para vocês e disser o seguinte, vocês vão ser meu secretário. Pode? Pode. Precisa ter vínculo com a administração? Não. É livre nomeação, livre exoneração, ok? Então, vamos embora. Letra C. A proibição da acumulação remunerada de cargos estende-se aos empregos e funções e abrange as autarquias e as fundações. Caiu o nosso esquema lá ou não? A administração direta se estende? Se estende. Eu não posso acumular na administração indireta. Fechou? Ok? Então, vamos lá. O servidor estável não poderá ocupar um cargo comissionado. Inclusive, a Constituição diz o seguinte, ó, um percentual mínimo de cargos comissionados será reservado aos servidores efetivos. Então, está errado aqui o não. E o servidor público nomeado para o exercício de cargo em comissão será automaticamente exonerado do cargo anteriormente. Imagina, né? Ninguém ia ser cargo comissionado. Então, errado também. Vamos embora. Agente socioeducativo 2013. Então, a pergunta de seleção é o seguinte, vai estar na próxima prova de vocês? Vai. Ok? Vai. Então, se errar, né? Tinha um ditado que nós falávamos no Exército, que é o seguinte, guerra avisada só morre quem quer. Tá? Então, a guerra está sendo avisada. Então, estudem ali tudo o que a gente viu agora. Em matéria de servidor público, é vedada a acumulação remunerada de cargo. Então, eles gostam desse inciso ou não? Duas vezes. Caiu na anterior e caiu na atual. Né? Olha só. Exceto
Nossa, essa estava muito dada, né? 2 cargos de professor, um professor e técnico, 2 na área de saúde. Então, estava dado isso aqui. Vamos lá, para a próxima. Defensor público. Assinale a incorreta. Ok? Agora ele quer a incorreta. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura para vocês vão ver que é tudo que a gente estudou hoje. Ó. É garantido ao servidor público civil direito à livre associação sindical? Sim. O direito à greve exercido nos termos de lei específica? Sim. O vencimento dos cargos do... agora tem que ter um cuidado. Lê com a ponta do dedo. É aquela charadinha. Ó. Os cargos do legislativo e do judiciário não poderão ser maiores que o do filho pobre. Executivo. Fechou? Fechou. Então, tá certa também. É vedada acumulação ou equiparação. Vinculação e equiparação. Já vimos que não pode equiparar e nem vincular. Vedados. Show de bola. Letra E. Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor serão computados e acumulados para fim de concessões posteriores, ulteriores. Vimos que é vedado, né, um aumento sobre outro aumento. Expliquei isso para vocês. Tá? Então, não pode ter um acréscimo pecuniário e logo em seguida ter outro sobre aquele. Tá? Então, é vedado, não é permitido. O erro estava aqui. Questão dada também. Eu coloquei os índices remissivos ali, ó, os artigos para vocês revisar. Próximo. Auditor Fiscal do Estado 2012. Aqui, ó, auditor da CEF. Quanto às normas constitucionais sobre a administração pública, é correto afirmar. O prazo de validade do concurso será de 2 anos, prorrogável por mais 1 ano. Prorrogado por igual período. O direito de greve dos servidores é definido em lei específica. Verdade, certinho. Os vencimentos do cargo, ó, aqui verteu. Os vencimentos do executivo e do judiciário não poderão ser superiores ao do legislativo. Inverteu. Quem é o filho pobre, vai no fim. Tá? D. Independente da autorização legislativa, eu posso criar uma subsidiária. Ou eu dependo da autorização para criar uma subsidiária. Inciso 20 lá, ó, maldade. Depende. Extinto o cargo, o servidor será colocado em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, não é integral. Vamos para a próxima. Advogado da Prefeitura de Criciúma, 2016. Ele quer saber quem recebe subsídio. Artigo 39 lá. Falava o seguinte. Membro de mandato eletivo, né, os ocupantes de mandato, né, e os servidores ocupantes de carreira, secretários e ministros. Tá? Então, vamos lá. Quem recebe subsídio? Ministro recebe? Sim. Secretário municipal? Sim. Detentores de mandato eletivo? Sim. Servidores públicos estaduais? Não. Somente servidores organizados em carreira. Ok? Então, não é todo servidor que recebe subsídio. Tá? Então, a maldade aqui na questão. A Prefeitura de Criciúma. Próximo. Advogado aí da Prefeitura de São José agora. Ó. Assinale a alternativa que indica corretamente os direitos dos servidores. O servidor é assegurado, é considerado segurado facultativo. Não, ele é regime próprio. Né? Essa aqui é a questão da previdência. Reconhecida a sua produtividade, o servidor terá direito à participação nos lucros. Nem pensar, né? Não vimos que tem isso aí. O Estatuto Civil do Servidor poderá contemplar diferença de salários em razão da função e sexo, idade? Não, né? É proibido. É assegurado ao servidor a redução dos riscos inerentes ao trabalho pelas normas de saúde? Vimos que sim, né? Artigo 7º. A remuneração do trabalho noturno não será superior ao diurno? Será superior. Nós vamos estudar o adicional noturno. Ok. Fechou por aqui, povo. Então, a partir de agora, né, estudo da Constituição para garantir o 100%. Certo?